Vai ser uma segunda-feira repleta de Copa do Mundo. Agora o bicho pega de vez. Quem perder, volta pra casa. E que a seleção brasileira demore pra voltar pra casa. Só na última quinzena desse mês de julho que ainda vai começar. Thiago Reis vai trazer detalhes da seleção do Brasil aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço. Boa noite, Thiago. Um abraço, muito boa noite pra você, Cirilo, Edu Panzi, aqui nos acompanha na turma do Bate-Bola. Pois é, tomara que no dia 19 a seleção brasileira esteja no MetLife para a decisão da Copa do Mundo aí em Nova Jersey. Cirilo, seleção brasileira que está voando para Houston, previsão de chegada em Houston, no Texas, em mais 15 minutos. Apesar do mau tempo em Nova Jersey, Brasil decolou por volta de 3h45 no horário de Belo Horizonte, previsão de chegada em mais 15 minutos em Houston. O Brasil chegando no Texas vai ficar no Hyatt Regency na cidade de Houston, que aliás, cidade muito populosa aqui dos Estados Unidos, é a maior cidade do Texas e está apenas atrás de Nova York, Los Angeles e Chicago. E claro, Houston, né? Ficou muito famosa, inclusive no mundo do cinema, é conhecida como a cidade espacial pela forte ligação que tem com a NASA. E agora fica também conhecida até segunda-feira, pelo menos, na expectativa de todo torcedor brasileiro em ver a nossa seleção em campo às 2h da tarde. Brasil que treinou hoje ainda em Nova Jersey e hoje o primeiro treinamento com todos os jogadores à disposição. Olha o Brasil, Thiago, no meio de semana após o jogo da Escócia, um trabalho regenerativo. Hoje o técnico Ancelotti montou o time do Brasil que vai a campo contra a seleção japonesa na próxima segunda-feira. Cirilo, alguns detalhes importantes do jogo, começando pela escolha dos uniformes. Foi decidido hoje o uniforme do Brasil. Você sabe que aquele uniforme que o Brasil usou contra a Escócia, né, a camisa amarela, calção e meião branco, é raridade. O Brasil usou apenas 11 vezes em Copa do Mundo essa combinação e a última tinha sido em 2014. Agora não. O Brasil está pronto para o jogo, informou hoje a FIFA, para quem está no YouTube, as imagens da reunião entre brasileiros e japoneses da escolha dos uniformes. Então, Cirilo, o Brasil vai com a sua tradicional camisa canarinho, né, a camisa amarela, calção azul e o meião branco. Os japoneses, por sua vez, vão jogar de camisa branca, é a camisa de número 2 do Japão, né? A primeira é aquela toda azul, um azul bem bonito, inclusive, mas vai jogar com uma camisa branca com detalhes em azul mais clarinho, o calção e meião em preto. O goleiro japonês vai jogar todo de verde e o Alisson vai jogar todo de lilás. Lembrando que havia no enxoval da Nike para goleiros a roupa toda vermelha, mas o presidente da CBF, Samir Chaldi, ano de eleição, evitar polêmica, não permitiu que essa roupa de goleiro toda vermelha fosse utilizada. Então o Brasil vai ter o seu goleiro Alisson jogando em lilás. Outra decisão de hoje, a arbitragem para o jogo. João Vitor, Cirilo, teremos uma arbitragem italiana, então aquele jogo de contato, de choque, costuma fluir um pouco mais. O árbitro será Maurício Mariani, o auxiliar número 1, o Daniele Bindoni e o número 2, o Alberto Tegoni. Arbitragem então italiana para Brasil e Japão nesta segunda-feira, 2h da tarde no horário do Brasil. Falava sobre o treinamento de hoje, Cirilo, com todos os jogadores à disposição. A ideia é que o técnico Carlo Ancelotti repita a escalação do Brasil que venceu a Escócia em Miami no meio de semana. Dessa maneira, o Brasil vai ter Alisson no gol, Danilo, que ganhou a confiança, né? Não começou a Copa entre os titulares, era o Ibanhas, assumiu de vez a lateral direita com Marquinhos e Gabriel Magalhães e o Douglas Santos, outro que também assume essa lateral esquerda do Brasil, não é brilhante, mas vai fazendo com muita regularidade a função na ala esquerda, com Casemiro, com Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, com Ryan, Matheus Cunha e Vini Júnior. Vou deixar que vocês comentem esse possível time do Brasil, esse repeteco na escalação. E já, Cirilo, vou trazer uma informação sobre o Bruno Guimarães. O homem pode estar com a cabeça balançando, porque a especulação na Inglaterra é de que ele pode mudar de time na Premier League e você imagina as cifras. Eu, inclusive, Cirilo, quando você comandava a votação de melhor em campo no meio de semana na vitória do Brasil contra a Escócia, votei nele. Bruno Guimarães, o melhor do Brasil, tem sido o termômetro do meio campo da seleção brasileira. Não sei se você e Edu pensam da mesma maneira, Cirilo.
Gosto muito do Bruno Guimarães, nós vamos falar sobre ele em instantes também. Concordo contigo, Thiago. Primeiro vou chamar o Antônio Carlos, Copa do Mundo, Antônio. Aos 31 minutos, a Sul City na Filadélfia abre o placar para a Croácia. Agora 1 para a Croácia, 0 para a Gana. Neste momento a Croácia assumindo a liderança do grupo L com 6 pontos. E no outro jogo, Panamá e Inglaterra continua empatando 0-0. A informação é para KTO.bet.br. Valeu, Antônio Carlos. Vamos conversando sobre os jogos que estão rolando também, os primeiros jogos da noite. Fala, Só um detalhe sobre esse resultado, ele coloca a Croácia no caminho da seleção brasileira, que é o primeiro do grupo. Aí há uma hipótese de um Brasil e Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, você imagina? Mas seria uma delícia dar o troco, hein? Mas eu não quero testar isso, não. Eu quero dar o troco. Assim, mas se eu tenho Croácia ou Inglaterra... Aquilo me doeu demais lá em 2022. Se eu tenho Croácia ou Inglaterra, eu prefiro a Croácia. É por isso, eu quero dar o troco, não quero pegar a Inglaterra. Mas são frases que podem envelhecer mal, então apaga isso aí. Quem tá assistindo apaga isso, eu não disse isso. Ô Edu, vamos lá. Sobre essa história da seleção brasileira, sobre a preparação para esse desafio contra a seleção japonesa, a gente vem conversando ao longo da semana. Aos pouquinhos as coisas vão encaixando. A lesão do Rafinha, que é um problema, pensando em opções ofensivas, abriu espaço para esse moleque, para o Ryan, que é um jogadoraço de bola e vai evoluir muito ainda na carreira, e o Brasil vai se encaixando aos pouquinhos. Quais as principais evoluções da seleção brasileira, na sua opinião, Edu? Para mim é o jogo coletivo. Coletivamente a seleção brasileira tem encaixado jogo a jogo. O jogo sem a bola do Brasil tem sido muito forte também. O poder de marcação da seleção brasileira no meio de campo. Seleção brasileira não é aquela seleção, Cirilo, que vai lá na área do adversário ficar pressionando. Apesar daquele gol em que o Ryan toma a bola e o Vini faz o gol, o Brasil não fica assim o tempo inteiro no jogo. Muitas das vezes ele recua todo, deixa só 2 atacantes, Vini Júnior e Matheus Cunha, marcando os 2 zagueiros adversários que saem. Isso faz com que o time adversário suba as linhas. O Brasil tem muita força de marcação para recuperar uma bola, com o Paquetá, com o Bruno Guimarães, que o Thiago Reis elogiou agora há pouco, eu concordo muito com ele, mais o auxílio do Ryan, marcando numa segunda linha de 4. E quando recupera essa bola, muita velocidade. Com 2, 3 passos, o Brasil já perto da área adversária, na zona do agrião ali, incomodando. Muita diagonal de Ryan e Vini Júnior. A participação, a importância do Matheus Cunha. Então, acho que a grande evolução foi essa. E eu tenho batido nessa tecla, né? Do mal que vem pro bem. A lesão do Rafinha trouxe para a seleção brasileira o Ryan, e aí é mérito total do Carlo Ancelotti, pela escolha, pela percepção, a sensibilidade de enxergar no Ryan um cara que iria acrescentar muito no jogo coletivo da seleção, com e sem a bola, e foi exatamente o que aconteceu. Outra coisa, o jogo ruim do Brasil no primeiro tempo contra o Marrocos trouxe o Danilo para a lateral direita, que acrescentou muito. É um lateral zagueiro. E traz um conforto muito grande para quem faz o lado direito da seleção brasileira, sobretudo quando o Brasil está com a bola. Então, cara, a evolução é nítida. Agora, é jogo a jogo, não adianta. O Brasil vai pegar um adversário, que é o Japão, que não vai cometer, pelo menos pelo que eu assisti do Japão, os mesmos erros que Escócia e Haiti principalmente cometeram. O time do Japão, a seleção japonesa, ela é muito concentrada, ela comete poucos erros, é muito obediente taticamente. Então o Brasil vai ter que fazer um jogo diferente, porque já entra em campo sabedor de que o adversário erra pouco. Então vai ser talvez um jogo mais de construção da seleção brasileira do que de jogo no erro do adversário. Ô Thiago, os grandões, cara, da Inglaterra estão todos de olho no Bruno Guimarães. Acho que não fica no Newcastle não, viu, Thiago? Não, Cirilo, ao que tudo indica, ele deve mesmo sair, apesar de ainda ter 2 anos de contrato com o Newcastle. A bola da vez é o Arsenal, que já havia tentado levar o Bruno Guimarães numa oportunidade recente, só que agora as cifras são impressionantes, Cirilo. Fala-se em mais de 70 milhões de euros, uma negociação então que superaria aí mais de 350 milhões de reais do Arsenal. O Newcastle conseguiu segurar uma primeira investida e agora vai ser difícil segurar por esses valores. O Arsenal é o atual campeão da Premier League, é o vice-campeão da Liga dos Campeões e tem um treinador, né, o Arteta, que gosta desse tipo de jogador versátil como é o Bruno Guimarães no meio-campo. Pode ser sim um casamento que dê certo, inclusive para o próprio Bruno Guimarães, para além das cifras, né, vai jogar na capital, na Inglaterra, jogando em Londres, vestindo a camisa do Arsenal, e é um clube que pode
pode dar a ele uma outra projeção que talvez o Newcastle fique devendo, né, Cirilo? Já que o Arsenal vai ter também competições importantes e vai brigar novamente por títulos. Então me parece, pelas informações na Inglaterra, que o staff do Bruno Guimarães, o próprio Bruno, a família do Bruno, tem o desejo sim dele se mudar para Londres e vestir a camisa dos Gunners na próxima temporada. Cirilo, o Brasil vai treinar nesse domingo em Houston. Seleção vai chegar a qualquer momento, previsão de mais 5, 10 minutos para que o avião da seleção brasileira possa pousar no Texas. Amanhã, um último treinamento e na segunda-feira, seleção brasileira pronta para o confronto contra o Japão. Nosso primeiro mata, né? Já que é um jogo só, não vai ter o mata-mata, é o mata direto contra os japoneses nesse reencontro do Brasil com o Japão. O Brasil teve aquele amistoso fatídico, né? Assim podemos dizer, quando o Fabrício Bruno acabou errando, o Hugo era o goleiro na oportunidade, também não foi bem. Agora uma seleção mudada, diferente e o principal, né, Cirilo? Uma seleção muito encorpada do Brasil para enfrentar o Japão na segunda-feira, amigo. É isso, Thiago Reis. Vamos ficar de olho nesse mercado de transferências também. Acho que o Bruno Guimarães, de fato, vai para um time que vai jogar Champions. O Arsenal é o que está mais quente nesse momento, mas vai ter que subir bastante o dinheiro. Dizem que o Newcastle está querendo 100 de libras. Cara, o jogador tem que estar muito concentrado na competição, né? Porque não tem como não mexer com a cabeça do cidadão. Imagina, pô, você tem o Arsenal, o Liverpool, o Manchester United, os caras estão querendo enfiar dinheiro, uma proposta que você vai jogar a Liga dos Campeões e ao mesmo tempo você tem um carinho pelo clube que você é capitão, um clube que te abraçou. Muito tradicional o clube, muito mas tradicional. Não está entre os gigantes da Inglaterra. Não é simples administrar isso tudo tendo que jogar uma Copa do Mundo, né? É um trabalho que tem que ser muito bem feito dentro da seleção, com equipe de psicólogo, o próprio Ancelotti, levar um papo com o Bruno Guimarães. Eu acredito que o Bruno é muito tranquilo. Ele me passa essa tranquilidade, deixa os outros tratando dessa questão para ele, mas vou te falar, viu? Não deve ser fácil, não. Você não deixar que isso interfira no seu dia a dia, no trabalho durante a Copa do Mundo, não deve ser tarefa simples. Daqui a pouquinho tem mais turma do bate-bola, daqui a pouquinho tem mais Copa do Mundo, inclusive aqui na Itatiaia.